Qual que é o problema do flúor? O flúor, ele é neurotóxico, igual o cloro, ele é uma toxina inalatória, esse que é o grande problema, e ele pode causar calcificação de pineal. A pineal, ela é formada por cristais de hidroxiapatita. Então, quando você inala o flúor, ele substitui o hidroxiapatita por fluorapatita. E a nossa pineal é o nosso hardware, é o nosso software. É o wireless, né? Tá conectado, que né? coordena todo o sistema neuroendócrino imunológico. Ele coordena 280 funções vitais. Imagina o seu roteador com uma camada de chumbo em volta, né? Bloqueando, é mais ou menos isso. E o cloro também. Existem mais de 150 mil artigos científicos no Google acadêmico falando do impacto negativo do cloro e do flúor. O flúor, o grande problema dele, principalmente no caso da pineal, seria para as crianças, né, que está naquela formação ainda neurocognitiva, né? Depois que a gente é mais adulto, o impacto é menos pior, mas para a criança é maior. E o cloro, o grande problema é que ele compete com o iodo. Que é o bom da história, né? Que é o bom. O problema é que o solo brasileiro é muito pobre em iodo, já é, né? Tanto que, por legislação, na época dos imigrantes, daqueles portugueses que chegavam, eles tinham muito bócio, né? Uhum. Então, desde 1970, se não me engano, por legislação, todo sal que entra no Brasil precisa ser iodado. Quando você bebe ou inala ou toma banho com água com excesso de cloro, e quanto mais chove, mais estação de tratamento de água precisa cloretar a água, porque mais contaminada é a água. O cloro, ele vai competir com o iodo, eles são da família 7A, cloro, flúor, bromo e iodo. Então ele vai entrar no lugar do iodo e na hora de formar o hormônio tiroidiano, T4, T3, o T4 é uma molécula de tirosina, que é aquele amarelinho que tem na gema do ovo, com 4 moléculas de iodo. Se tem excesso de cloro e pouco iodo, na hora de fazer o seu T4, em vez de fazer T4 iodo, faz um T4 cloro. Seu sangue, no seu exame de sangue, ninguém sabe se o T4 que você está dosando lá é o cloro ou iodo. Então, muitas pessoas estão com hipotiroidismo secundário, subclínico, quer dizer, os exames laboratoriais normais, mas na hora do hormônio ir lá na célula e funcionar, é o hormônio xing-ling, ele não funciona. Não funciona. E a pessoa tem todo o quadro clínico de um hipotiroidismo. Essa semana mesmo, passada, atendi uma paciente, cansaço, fadiga, insônia, não conseguia perder peso, queda de cabelo, alteração de memória, né? Um monte de lesões de pele e hipotiroidismo subclínico. Então, ela começou tomar a medicação, já mandou mensagem que já estava quase 80% melhor em uma semana. E esses são os efeitos que causa quem tem o hipertiroidismo, é uma palavra meio complicada de falar, e tem o hipotiroidismo. Hipotiroidismo e tem do Hashimoto. Tiroidite. E essa aí, qual que é a diferença dos dois? A tiroidite, ele é interessante por quê? Porque todo órgão, quando ele começa a ser contaminado por uma toxina, imagina que é o chiclete no buraco da fechadura. O corpo tende a fazer uma reação de hiper. Né? Então, antes do hipo, se for uma causa tóxica, por exemplo, ele vai ter um hiperreacional. Então, a glândula ela vai tentar aumentar a taxa de produção para ver se consegue suprir a necessidade do corpo. Se parte daquele hormônio que é produzido não está sendo lido, a pineal vai dar o feedback, produz mais porque não está dando conta. Então, muitas vezes o hiper é uma primeira fase antes de vir o hipo. O hipo seria a fase da fadiga da glândula, quando a glândula está trabalhando muito tempo, sem matéria-prima correta, que é o nosso grande problema hoje, né? A gente conseguir suplementar, nutrir o paciente com substâncias orgânicas, porque nosso corpo não pode ter metal. Quantos por cento do seu corpo você pode ter metal? Não pode zero ter, zero também, né? Por isso que os cadáveres não estão se decompondo. Porque dá só metal. Dá só metal.